eu deixo pronto, mas agora... Tá. Pessoal, semana passada, eu nem coloquei o texto todo aqui, eu tinha trabalhado com vocês a leitura de um texto. Né? Foi uma página e meia de texto, a gente passou a aula lendo, mas não foi só uma leitura, né? A gente foi bem a fundo, até demonstrando as coisas que vinham argumentando no texto. Então, passado isso, o nosso conteúdo é geometria espacial, tá? Que é esse capítulo. Você pegou na reza do trabalho, beijou a língua dele, chorando, e você dava o quê? Tá? Vão ser noções de objetos no espaço. Observe só esse cubo. Vamos examinar algumas figuras geométricas que conhecemos com a nossa vivência no cotidiano. O cubo, há vários objetos que remetem à forma de um cubo. Caixas, dados de jogar, né, brinquedos, móveis, etc. Ao analisar um cubo, podemos notar que possui 8 vértices. Quem são os vértices do cubo? São esses pontos aqui da cor vermelha, ó, os vértices. Tá? Então ele possui 8 vértices. Eu até tirei ali. Onde eu estava? Aqui embaixo mesmo, né? 8 vértices, que são os vértices A, B, C, D, F, G, H de um cubo, são exemplos de pontos. Os pontos não têm dimensão. Pessoal, quer dizer que eles são adimensionais. Então eles não ocupam lugar no espaço. Não existe pontinho e pontão. Ele nem ocupa lugar no espaço. Ele marca uma localização, mas não ocupa lugar lá. É a mesma ideia se você tivesse com o mapa mundi aí e quisesse fazer uma caça ao tesouro e o X marcasse o local. Ele marca um local, né? Mas ele não ocupa esse local. O que está lá é outra coisa. É bem isso. Passado do vértice, no cubo nós vamos falar de arestas. Pessoal, o cubo possui 12 arestas. São esses segmentos aqui, ó. EH, HG, GC. São essas retas de vermelho. Vocês sabem por que aqui eu tenho parte do desenho tridimensional tracejado? Porque é uma parte do desenho que não é vista diretamente por nós. Ela fica oculta atrás. Então a gente traceja para dar ideia da figura, mas os nossos olhos não veem direto, né? E aí, quando a gente faz essas 12 arestas, nós podemos ter a ideia de retas que compreendem essas arestas. Se a gente considerar essa reta S aqui, ó, que vai de EH, a reta é infinita, mais uma aresta passa a ser a ideia de um segmento de reta, né, que tem início e fim. É uma parte delimitada. Então, cada aresta existe a ideia de uma reta suporte que contém arestas de uma figura, tá? Qualquer uma. Tá? Então, essa é a ideia de reta suporte. Olha lá. Aqui nós falamos são segmentos de reta. Deixa eu ver como é que é a leitura disso aqui. Coluna. A figura a seguir, ao imaginarmos que cada aresta do cubo foi prolongada, nos dois sentidos estaremos imaginando uma reta. Cada uma dessas retas contém uma aresta do cubo. É formado por 6 quadrados denominados faces, tá? São os lados do cubo. Esses 6 partes do cubo são superfícies planas. E essas partes que são chamadas as faces, se a gente prolongar agora cada face do cubo, olha lá a face de baixo, se a gente prolongar ela em todos os sentidos, apoiar ela sobre o chão, pensando no chão sendo a continuação, que ela ficaria contida no chão, nós estamos falando de um plano. Então, cada face de um cubo fica contida em um plano. Se imaginarmos que cada face do cubo foi expandida, como na face ABCD da figura abaixo, estaremos imaginando planos. Cada um desses planos contém a face do cubo. Então, existe aqui 6 planos. 6. Noções primitivas.
Pessoal, a ideia de noção primitiva é... Essa parte de noção primitiva, ela está bem próxima dos axiomas, tá? Agora a gente vai entrar nos axiomas aqui. A construção geométrica se baseia em 3 pontos, tá? Ou 3 noções iniciais, que é a ideia do ponto, da reta e do plano. Então, isso, quando a gente fala que é noções primitivas, não existe definição. Bonito, né? Noções primitivas, para algo que não tem definição. A gente tivesse escrito aqui, ó, vamos estudar alguma coisa que não tem definição, falando, então não vamos estudar isso não. Então, muda-se o português para a gente dar sequência. Então, o ponto, nós utilizamos normalmente uma letra maiúscula do nosso alfabeto para representar. A reta, nós utilizamos uma letra minúscula do nosso alfabeto. E um plano, normalmente uma letra minúscula do alfabeto grego, tá? Aqui está só grego, mas é minúsculo. A noção primitiva, os iniciais são definidas. Então nós temos a ideia de espaço, é um conjunto formado por todos os pontos. Vejamos essas 3 primeiras definições, vamos lá. Retas concorrentes e retas paralelas. O espaço é tudo que nós conhecemos, é o conjunto formado por todos os pontos, né? Retas, planos, tudo isso é o espaço. Agora, reta concorrente, elas vão concorrer a um único ponto. Existe um ponto que é comum a ambas. Então, a intersecção, ó, a reta R, intersecção, tá aqui, ó, com a reta S, é o nosso ponto P. Quer dizer que o ponto P pertence à reta R e o ponto P pertence à reta S. Retas paralelas. 2 retas são paralelas se são coincidentes ou são coplanares. Estão contidas no mesmo plano e não tem ponto em comum. Pessoal, reta coincidente é muito sem graça. Você tem uma reta aqui, aí você vem e faz outra reta por cima dela. Essas retas são paralelas, coincidentes, tem todos os pontos em comum, tá? Então são paralelas coincidentes. Agora, para ser paralela, elas não podem ter nenhum ponto em comum. Porque se elas tiverem ponto em comum, elas são concorrentes. Então, paralelas não possuem ponto em comum. E mais, tem que estar contida no plano. Porque se eu volto aqui nessa parte, e considero, por exemplo, a reta EF, olha lá no corpo, EF, e considera a reta BC, elas vão ter ponto em comum? Imagina isso aqui sendo a sala de vocês. Isso aqui é uma aresta superior que divide a parede com um teto, e aqui uma aresta inferior que divide o chão com outra parede. Elas nunca vão se tocar. Então são paralelas? Não. Não são paralelas porque elas não pertencem ao mesmo plano. Porque se a gente considerar aquela definição de plano que a gente viu agorinha, esse plano aqui expande, tá? E esse plano de cá também expande. São planos distintos. Eu tenho o plano formado pelos pontos G, F, B, C. E eu tenho o plano formado pelo ponto E, F, A, B. São planos distintos, tá? São planos distintos. Então, para ser paralelas, elas têm que estar no mesmo plano alfa. Isso tem que acontecer. Então, o R está contido no alfa, o S está contido no mesmo plano, e a intersecção entre elas é o conjunto vazio. Então, são retas paralelas distintas. Proposições primitivas ou iniciais. Postulado da existência. Pessoal, aqui ele já vai começar com a ideia dos axiomas, tá? Isso aqui é um axioma. Postulado da existência. Lembra lá, axioma ou postulado são sinônimos? Numa reta e fora dela, existem infinitos pontos. Olha o primeiro axioma. Então, dentro de uma reta, possui infinitos pontos, e fora dela também possui infinitos pontos. Axioma da existência.
Isso aqui, a gente está dando a existência, nós estamos garantindo que existe o ponto e a reta. Então, nós estamos garantindo a reta e os pontos, a existência deles. E aqui nós também estamos garantindo a existência de um plano. Num plano, postulado da existência. Num plano e fora dele existem infinitos pontos. Então, você tem pontos que pertencem ao plano e pontos que não pertencem ao plano, tá? Então, aqui é a garantia da existência de ponto, reta e plano, que são objetos axiomáticos. A ideia de noções primitivas, não tem uma definição para isso. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso aqui eu acho que eu já tinha comentado com vocês. Tenho dois pontos distintos, A diferente de B, só existe uma única reta que passa por ele. Isso aqui, postulado. Outro axioma. Outro axioma. Axioma ou postulado são verdades matemáticas que não precisam de demonstração. Então, para passar por esses dois pontos, a reta é única. Esse aqui já foi, aqui de baixo. Essa parte aqui ela é muito abstrata. De outra forma, podemos dizer que, dado dois pontos A e B, existe uma só reta que tem o ponto A e B como seus elementos, ou só uma reta que passa por eles. A mesma ideia. E agora, com três pontos não colineares, colinear seria que está sobre a mesma reta, tá? Então, pontos não colineares, não existe uma reta que passa por eles. Pontos não colineares, não existe uma única reta que os contém. Então, olha lá. Estão três pontos não colineares. Se a gente tem três pontos não colineares que não tem uma reta que passa por ele, a gente já pode falar que são praticamente não, né? São vértices de um triângulo. Ixi, Maria. Três pontos não colineares são vértices de um triângulo. Olha lá. Só que, além de ser vértice de um triângulo, três pontos não colineares vai fazer a definição do que é um plano. Então, um plano alfa, ele é definido por três pontos não colineares. Por três pontos não colineares, a gente garante a existência e a unicidade de um único plano. Tá bom? Aqui vai repetir, postulado de inclusão, a mesma ideia. Ó, se uma reta possui dois pontos distintos num plano, ela está contida nesse plano. Sim. Ó, como assim, professor? Nós temos um plano. Um plano possui infinitos pontos que pertencem ao plano e infinitos pontos que não pertencem ao plano. Se eu escolho dentre esses infinitos pontos que pertencem dois pontos distintos e ligo esses dois pontos distintos do plano, eu tenho a existência de uma reta única. E essa reta R aqui, ela está contida no plano. Então, a reta R, aqui no caso que a gente fez, está contida no plano alfa. Postulado das paralelas. Postulado de Euclides. Por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Pessoal, esse aqui foi questionado por muito tempo, tá? Mas o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: toda essa parte aqui, você tem uma reta R e um ponto fora dela, P. Só existe uma única reta que vai passar por P, uma reta S, que vai passar por P, que é paralela a R. Então, ele garante a existência e a unicidade. Então, dado um ponto, ó, por um ponto passa uma única reta paralela, por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Tá? Então, se você tem uma reta, um ponto fora dela, a reta que passa por esse ponto é única, tá? É única paralela a essa. R, S e R. S paralela a R.
Aqui ele vai justificar isso, vai falar um pouquinho sobre a história desse axioma, que ele deu um pouquinho de trabalho. E aqui ele já vai determinar o plano para poder trazer uma pequena sequência de exercício. Há 4 modos de determinar a posição de um plano no espaço. Vejamos, postulado por meio de 3 pontos colineares. Ó, eu quero determinar reta no plano. Isso aqui, o axioma de existência já me deu 3 pontos. 3 pontos não colineares não determinam um plano. Então tá aqui. Esse aqui a gente já tinha visto, né? 3 pontos não colineares. Agora, se você tem 3 pontos colineares, você não poderia, por 2 deles, passar uma reta? Então, a outra forma de você determinar um plano é uma reta e um ponto fora dela. Você determina um único plano também, né? Você continua tendo os 3 pontos aqui. Você pode fazer 2 retas pelos pontos. Vou botar aqui. Você poderia fazer aqui uma outra reta aqui, ó, concorrente à reta de vermelho. Então você tem 2 retas concorrentes. 2 retas concorrentes também determinam um único plano. E você poderia fazer 2 paralelas. Você tem 3 pontos, por 2 você passa uma reta, um ponto distinto. A gente acabou de ver que a reta que passa por ele é paralela a essa, é única. Então 2 retas paralelas também vão determinar um único plano. Então você tem esses 3 meios para determinar um plano. Esse aqui foi o axiomático dado, né? Aí ele traz alguns exemplos. O sólido, que é um paralelepípedo, ao lado é um bloco retangular, também chamado de paralelepípedo. Retângulo, ou retângulo. Retângulo, tá? Ele é formado por 6 faces retangulares congruentes, 2 a 2. Quer dizer que o chão, a base é igual ao teto, a parede da frente é igual à parede do fundo e as paredes laterais são idênticas. Quando a gente pensa isso aqui numa sala, às vezes é mais fácil de visualizar esses objetos tridimensionais. Vamos ilustrar os 2 últimos modos de determinação de um plano. Então aqui ele vai determinar o plano da base, plano alfa. Nós podemos determinar o plano alfa através do ponto B, C e D. Nós podemos determinar o plano através dessas 2 retas concorrentes. Nós podemos determinar o plano através dessas 2 retas paralelas. Tá? O que mais? Só, né? Aqui eu não tenho outro ponto para poder marcar. Os 3 pontos concorrentes e paralelas. Tá. E a gente ainda pode fazer o seguinte, desculpa. A gente pode falar dessa reta paralela e desse ponto D aqui, ó. Um ponto e uma reta também determina um plano. Que foi o primeiro caso lá em cima, o ponto e a reta. E aí ele dá uma pequena sequência de exercício de 5 questõezinhas para vocês e pedem para observar que a figura reproduz em seu caderno. Não. Pode desenhar, não faz mal não. É bem tranquilo desenhar um cubo desse jeito. Para cada item, pinte seu caderno. Nossa, pintar, velho. Meu Deus. Os planos determinados pela reta AB e BD. Então eu quero aqui o plano determinado pela reta AB e BD. BD, cadê? BD, BD tá aqui, ó. Então essas 2 retas vão determinar o plano do chão. Aí você vai lá com lápis de cor, bonitinho, e vai colorir o chão. Aí você vai fazer outro desenho. AD e EF. AD, que é essa lateral, e EF. Deixa eu mudar a cor aqui. AD. Para de completar. E EF. Espera lá. AD e EF. Como é que a gente faz um plano que contém essas 2 retas?
A gente faz um plano assim, ó. Não, eu estaria fazendo pra cá. Tá vendo o plano aqui não. Se alguém estiver vendo, me fala. Vai pegar a frente esse fundo. AD. Ah, e é H, professor. Você não lê direito? É H. Aí ficou fácil, é o plano da lateral. Tá. Então essas questões é só mais nesse sentido, tá? De ajudar a determinar, entender a determinação de um plano, de um ponto, de uma reta. E só, eu não vou aprofundar muito, porque o bimestre já acabou. Senão eu vou ter que repetir muita coisa no próximo, tá? Essa parte de definição de ponto e reta, se tiver necessidade, eu comento ela daqui a 15 dias, né? Quando a gente retomar as aulas. Se não, eu já continuo aqui na posição relativa de dois planos. Para vocês, para casa, não tem que me mandar nada. Eu vou abrir um questionário no valor de 5 pontos, que vai ser a nossa avaliação. Agora lá na plataforma Moodle de vocês, que vai ser questõezinhas de múltipla escolha, tá? Você responde lá e a nota já sai na hora para vocês, já sai automático, tá bom? Dúvidas, perguntas, sugestões? Vou colocar algumas questões disso aqui e questões anteriores também. Vocês estão comigo? Vão ser 5 questões só de múltipla escolha, um pontinho cada uma, só pra gente fechar a nota do bimestre. Tá? Quantas tentativas, professor? 2, tá bom? Sim. Então tá ótimo. Então, gente, eu desejo para vocês um ótimo recesso, tá? Um descanso, né? Umas férias aí merecidas nesse sistema, dar uma desconectada um pouco. Se alguém tiver parente, familiar que mora na roça, se puder passar lá pelo menos uns 3 dias para realmente ficar desconectado, desacelerar um pouco a mente, eu recomendo, tá? Para a gente poder dar sequência novamente em dia 30, se eu não me engano, dia 29 ou dia 30 de novembro, bem no finalzinho de novembro. Eu tô com o calendário aqui, deixa eu ver. Vocês estão acompanhando a tela comigo? Dia 30 de novembro. Porque aqui vai ter uma semana de trabalho dos professores, né? Vocês param aqui hoje, dia 5. E aqui, professor e nós, os alunos, voltam dia 30. Aí o professor tem 2 semanas e vocês têm 3. Tá bom? Gente, tchau, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada, professor. Bom recesso. Para todos nós, se Deus quiser. Tchau, professor. Bom recesso. Obrigado, tchau, tchau. Oi. Ah, até hoje só, tem que responder ele hoje, eu não falei isso. Ele é duração, é porque eu tenho que fechar, eu tenho que mandar as notas hoje, né? Eu vou colocar ele até meia-noite, aí eu envio de madrugada pro sistema, que não tem problema. Porque a reunião é amanhã de manhã, amanhã às 8 horas, e aí eu fecho isso. Eu vou colocar o questionário até 10 horas da noite. Porque aí das 10 à meia-noite eu já lanço no sistema. Tá bom? Então tá certo, gente. Um abraço, tchau.